Jian Li renasceu em outro mundo e sempre foi aclamado como um gênio por todos, mas aos 18 anos foi humilhado quando despertou apenas como um mago comum. Jian não ligou para os insultos pois sabia que na verdade despertou um talento de nível divino e todas suas habilidades atingiram o nível máximo. A história começa com algumas pessoas olhando para o nosso protagonista Jian Li. Uma garota contou à amiga que ele é o gênio da faculdade deles. Ela ouviu que Jian dominava todos os programas avançados de espionagem de todas as profissões e parece muito bom. As pessoas acreditavam que ele definitivamente mudará para uma classe de trabalho poderosa. A amiga também concorda e acrescenta que alguém como ele definitivamente despertará uma classe de trabalho poderosa e quando isso acontecer ela confessará seus sentimentos. Agora vamos conhecer a história deste mundo. Há 100 anos esse mundo foi invadido por jogos, todos os tipos de monstros apareceram e as pessoas começaram a despertar habilidades. O destino que a humanidade enfrenta é sempre o mesmo. Ou você luta contra os monstros para subir de nível, ou então você vai ser eliminado. Nessas horas suas habilidades determinam o destino da humanidade e hoje acontece a transferência de classe de trabalho. Nosso protagonista está muito feliz que finalmente o momento chegou. Seu nome é Jian Li e há 18 anos ele veio para este mundo com um talento excepcional. O protagonista vem aprendendo incansavelmente várias habilidades e seu único objetivo é se tornar o mais forte. Existem 4 classes adequadas para ele e todas estão no máximo. As classes estão divididas como combate de guerreiro, mago, assassino e combate avançado. Todo mundo acredita que um jovem talentoso como Jian com certeza despertará uma classe oculta. Os empregos são divididos em empregos básicos, avançados e ocultos. A força dos empregos e a dificuldade de despertar aumentam especialmente para empregos ocultos. Despertar um poder avassalador é como encontrar uma agulha num palheiro. Nesse momento o diretor da escola diz a todos que o futuro de Jian é ilimitado. É claro que ser muito marcante sempre atrairá ciúmes e insatisfação de algumas pessoas. Nesse momento, quando o protagonista estava indo para o terreno do despertar, ele foi parado por uma classe de valentão. O líder chamou Jian de um gênio altamente esperado. Esse cara se chamava Yan Xiu e ele pergunta que classe de trabalho avançado o protagonista está planejando despertar hoje. Jian lembra que Yan é do domínio dourado e um dos 3 gênios da academia que o prota estuda. Seu pai é um poderoso praticante de classe dourada. Mas em todos os lugares do campus o protagonista está sempre um passo à frente. Como Jian não quer se associar a Yan, ele disse que simplesmente não sabe o que vai despertar e em seguida começou a andar. Mas Yan impediu e colocou a mão em seu ombro. Então ele disse para o protagonista parar de exibição ou ele pode despertar uma classe de trabalho lixo. Ele riu e disse a Jian para não culpá-los por não lhe dar a cara quando isso acontecer. O protagonista se irritou e disse a Yan para deixá-lo ir. O valentão também ficou irritado, mas quando viu os olhos azuis brilhantes de Jian o olham com muita raiva, o assustou um pouco e ele tirou a mão. Nesse momento o protagonista começa a pensar que hoje ele definitivamente será o centro das atenções e seria realmente constrangedor se seu despertar falhasse, porque sempre que um gênio falha ele se torna um motivo de piada. Depois de algum tempo começa o despertar dos alunos. O primeiro aluno foi Zandanil e seu despertar falhou. Ele ficou muito decepcionado mas sua professora lhe disse que é normal para os alunos despertar profissões comuns, então não tem por que desanimar. Em seguida ela chama o próximo aluno. O despertar do aluno seguinte foi muito poderoso e todo o chão ficou coberto por luzes brilhantes. Esta aluna é Li Muan e ela despertou com sucesso a classe de trabalho arqueira veloz. Os alunos pularam de felicidade dizendo que é a garota genial de sua academia. Muan olhando para Jian e sorri enquanto ele batia palmas por seu despertar ter sido bem-sucedido. De repente teve outra luz e outra classe de trabalho avançada foi despertada. Yan despertou com sucesso uma classe de trabalho avançada chamada Mago das Chamas. Todos ficaram surpresos com isso, mas Yan ficou desapontado dizendo que é apenas uma classe avançada. As pessoas começam a falar que 2 classes avançadas consecutivas significa que essa turma é muito forte. Yan desce do palco dizendo que é apenas uma classe de trabalho avançada. Em seguida ele passa por Jian e o insultou dizendo para ele não achar que seus esforços de palhaço podem mudar alguma coisa, então acrescenta que talento é algo com que você nasce. O protagonista só pensou que esse cara é um idiota e não respondeu a ele. O próximo aluno a ser chamado é Jian da classe 4. Ele vai para o palco onde todos os principais de diferentes academias estavam assistindo.
Ao despertar, um velho pergunta ao diretor se Jian é aquele com as melhores notas da sua escola. Ele realmente se destaca. O diretor não disse nada e estava apenas olhando para Jian. Quando o despertar começou, o corpo do protagonista começou a brilhar com uma luz azul. Essa luz ficou mais forte com o passar do tempo. O diretor da Academia Domínio Dourado levantou de seu assento para ver tamanha comoção acontecendo. Ele pensou que poderia ser uma classe de trabalho oculta, mas quando essa luz azul diminuiu, a classe de trabalho de Jian apareceu. Todos viram que ele era um mago comum. O velho pergunta ao diretor da academia o que está acontecendo e em seguida questionou se ele não era para ser o melhor aluno. Ian começou a rir dizendo que essa classe lhe serve bem. Todos ao redor de Moon começaram a chamar o protagonista de falso gênio. Eles disseram que Moon é o verdadeiro talento, mas Moon nem sequer estava prestando atenção a eles. Ela estava apenas olhando para Jian toda preocupada. O protagonista ficou de pé no palco sem dizer nenhuma palavra. As pessoas começam a falar que ele deveria ser um excelente aluno, mas tudo que ele recebe é um mago comum. Eles acrescentam que tinham grandes esperanças para nada. Todos estavam rindo e um deles perguntou se viram a expressão do diretor de constrangimento. Jian estava ali parado pensando que não tinha mais jeito. De repente uma tela brilhante apareceu na frente de seus olhos com uma notificação do sistema parabenizando Jian pelo despertar um talento especial. Automaticamente suas habilidades foram para o nível máximo. O protagonista ficou surpreso ao ver aquele talento especial que ele nunca tinha ouvido falar. Ele pensou que poderia haver uma conexão com seu renascimento. De repente outra janela apareceu mostrando suas habilidades, mas elas não estão no nível máximo. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a tela do sistema começou a brilhar muito forte. As 3 habilidades de Jian são: feitiço de bola de fogo, feitiço de armadura leve e feitiço de meditação. Todas as 3 começaram a subir de nível bem diante dos olhos do prota. Elas continuaram a subir de nível e Jian ficou um pouco assustado. Finalmente todos os seus níveis de habilidade subiram para o nível máximo. Jian ficou chocado perguntando o que está acontecendo aqui. De repente ele se lembrou do seu professor Pujin mencionando que depois de despertar como praticante, cada profissão vem com 3 habilidades de nível 1. Depois de subir de nível, a força e os efeitos sofrem um salto qualitativo, mas subir o nível dessas habilidades é muito difícil. Atualmente até deve ter pessoas que possam maximizar todas as suas habilidades, mas é muito raro. Nesse momento o protagonista ri pensando que suas habilidades chegaram no nível máximo muito rápido. Ele sorri dizendo que parece que o destino não o abandonou, afinal as habilidades automaticamente atingiram o nível máximo. Isso é ainda mais incrível do que uma classe de emprego oculta. Tudo isso estava acontecendo na mente do protagonista e de repente o diretor o balançou para acordar. Jian abre os olhos e o diretor pede para não desanimar porque mesmo que não seja uma classe oculta, pelo menos ele se tornou um praticante e seu futuro ainda reserva infinitas possibilidades. O homem acrescenta que todos os professores acreditam nele. Jian com um grande sorriso no rosto agradece ao seu diretor dizendo que continuará a trabalhar duro. O diretor dá tapinhas nas costas dizendo para ele se animar e voltar para a sala de aula. Ele achava que Jian era um garoto muito bom. Em seguida nosso garoto desce do palco enquanto todo mundo estava rindo dele. Ninguém vem sequer parabenizar Jian não esperava que a realidade pudesse ser tão dura. Em comparação em ver um gênio ter sucesso, as pessoas preferem ver um gênio fracassar, mas Jian promete dar a volta por cima e calar todos. Algum tempo todos estavam testando suas habilidades no estande de tiro experimental. Ian também estava verificando sua magia de fogo. Ele acertou um manequim com sua magia que simplesmente queimou sua camada externa. Vendo isso, os subordinados de Ian o elogiaram dizendo que é impressionante como o chefe é realmente notável. Enquanto isso acontecia, Ian viu Jian andando lá atrás e imediatamente tenta provocá-lo chamando nosso garoto de mago comum. Mas quando Jian não responde, o cara o ataca com uma magia de fogo dizendo que estava lhe chamando de mago comum. O protagonista olha para trás irritado perguntando o que ele quer, e apontando para os manequins disse para Jian vir ver suas habilidades. O protagonista respondeu que eles podem praticar por conta própria, até porque ele não precisa praticar porque já é habilidoso. Ian e seus subordinados ouvindo isso ficam com raiva. Ian disse para ele parar com o absurdo. Em seguida questiona se o prota se atreve a competir com ele. Ian colocou o dedo na cabeça de Jian, o chamando de covarde. Nesse momento o protagonista fica muito irritado e usa seu feitiço de bola de fogo para atacar os manequins atrás. Ian ri perguntando se ele realmente está brincando sério lançando um feitiço básico de bola de fogo.
Mas quando a bola de fogo do protagonista atingiu os manequins atrás houve uma enorme explosão. Ian ficou chocado olhando para trás e perguntou o que estava acontecendo. Aquela explosão foi muito grande e não apenas um, mas... Todos os manequins do campo de tiro queimaram completamente. Ian olha para Jean e diz que isso não pode estar acontecendo. Então questiona se nosso garoto não é um mago básico. Nosso protagonista não responde e se afasta dali. Depois de algum tempo o protagonista volta para casa, ele começa a pensar que o poder deste feitiço de bola de fogo de nível básico é realmente ultrajante. Embora o poder da bola de fogo em nível total seja grande, ele quase consumiu metade da sua mana. Nesse momento Jean estava pensando que ele tem que subir rapidamente de nível e aumentar a quantidade máxima de mana. Assim que nosso garoto entra em sua casa uma voz vem perguntando como ele pode voltar sem dizer uma palavra. Quem está perguntando isso é a mãe de Jean. Ela pede para ele entrar e lavar rapidamente as mãos porque é hora de comer. Na mesa de jantar o protagonista disse à mãe que despertou com sucesso hoje e ele é um mago agora. Ouvindo isso sua mãe fica muito feliz e diz que os magos são ótimos. Eles usam habilidades na retaguarda, uma posição relativamente mais segura do que ficar na frente. Nesse momento King se levantou de seu assento dizendo ao filho que tem algo para ele. Ela dá a Jean uma caixa e explica que isso é de seu pai. Kim conta que no passado seu pai também era um poderoso profissional. Jean Li ficou chocado ao descobrir que seu pai era um profissional poderoso. Ele pergunta à mãe se ela não tinha que seu pai tinha ido de base e disse antes dele nascer. Nesse momento o protagonista questiona se já que ele era um profissional poderoso para onde ele foi afinal, e por que os ignorou por tantos anos. Sua mãe também não sabe. Ela disse que o marido apenas falou que estava indo para a borda do mundo. O pai de Jean foi embora dizendo que tinha assuntos muito importantes para atender e saiu com pressa. Depois disso ele nunca mais voltou. Quando King viu que Jean estava ficando com raiva, ela disse a ele para não culpar seu pai porque ele prometeu fazer de Jean Li um mago. É por isso que ela sempre enfatizou os estudos de Jean em habilidades de mago. Sua mãe começa a chorar dizendo que agora que o protagonista cresceu e se tornou um mago, ela não completou suas palavras. Mas na verdade Kim espera que agora que Jean se tornou um mago seu marido possa voltar. Depois disso ela se vira e vai para o quarto dizendo que está cansada. A mãe avisa que Jean pode ir descansar também ou verificar a caixa se quiser. Nesse momento o protagonista olhando para a caixa sentiu como se isso fosse mudar sua vida. Quando ele tenta abrir essa caixa uma luz dourada começa a sair dela. Jean ficou chocado ao ver que dentro daquela caixa havia um rolo e um bilhete. Estava escrito na nota que usar esse pergaminho pode mudar a profissão atual para um poderoso arcanista. Os requisitos para a mudança de profissão são que a força da profissão da classe mago atinja o nível ouro ou acima. Jean ficou chocado ao descobrir que é um rolo de mudança de profissão. Pode até mudar para uma profissão especial. Os requisitos dizem que é preciso atingir o nível ouro da profissão. Neste mundo as profissões são claramente divididas em normal, ferro, bronze, prata, ouro, domínio sagrado e semideus. Quando se atinge um certo nível e atende às condições correspondentes eles podem avançar para o próximo ranking. Jean foi informado de que seu pai era um dos melhores profissionais do nível ouro, mas mesmo no nível ouro era basicamente impossível obter esse tipo de pergaminho. Então o protagonista se pergunta qual era a posição de seu pai que poderia obter esse pergaminho. Domínio sagrado e semideus eram os mais altos. Jean se questiona por que não teve nenhuma notícia de seu pai se ele é tão forte assim. Depois disso ele coloca de volta o pergaminho pensando que por enquanto tem que encontrar uma maneira de subir de nível e se tornar um profissional de nível ouro, porque em 7 dias o julgamento para os profissionais na cidade começará. O lote de Jean também participará do teste profissional, por isso é bom se preparar com antecedência. Um tempo depois no campo de caça, um caçador de cabelos ruivos olhando para Jean diz ao caçador de cabelos azuis que é outro garoto ignorante que não sabe a altura do céu e a espessura da terra. Ele acrescenta que essas crianças acabaram de despertar e já está correndo em direção ao túmulo. O caçador de cabelos azuis disse que talvez ele tenha uma profissão especial poderosa. O de cabelos ruivos disse para olhar atentamente para o quão magro ele é. Em seguida questionou o que mais ele poderia ser além de um mago. Ambos começam a rir e o protagonista continua andando sem dar atenção, mas de repente uma caçadora chamada Vivi só o impede de continuar andando. Ela o chama de irmãozinho dizendo que a julgar por sua aura ele deve ser um estudo recém-despertado. Então pergunta se ele quer se juntar a ela. Vivi pergunta gentilmente mas os membros de seu partido não gostam. Eles disseram a Vivi que tem assuntos importantes para atender neste momento e perguntam como eles podem trazer esse
fardo com eles. Vivi se irrita com eles perguntando por que eles são todos assim, mas o protagonista responde que está tudo bem e agradece a gentileza dela, mas diz que vai ficar bem sozinho. Antes que ele pudesse ir, Vivi o interrompe pedindo para esperar um momento. Ela pega uma garrafa de poções dizendo que como ele não quer se juntar a eles, pelo menos tome isso porque ele também é um mago e deve achar útil mais tarde. Jian agradece e partiu para o campo de caça. Ele vai para a Floresta Cinza, onde um grande goblin de nível 4 estava vagando. Jian estava escondido atrás de uma árvore e quando o grande duende não estava olhando, ele ativa sua magia de bola de fogo e a joga no duende. O grande duende percebeu a magia da bola de fogo, mas já era tarde demais. Quando a bola de fogo atingiu o grande duende, houve uma enorme explosão. O protagonista, olhando para seu cadáver, disse que de fato o feitiço bola de fogo de nível máximo tomou conta do duende de nível 4. Em um instante, de repente ele ouve os passos de alguém e imediatamente se vira para verificar o que era. Então vê um grupo de duendes normais saindo dos arbustos. Eles foram atraídos pela comoção agora há pouco. Jian recua e lança seu feitiço dizendo que é uma coisa boa e isso poupa de ter que procurá-los um por um. De repente um duende pulou e se aproximou demais dele para atacar. Quando o protagonista viu aquele duende, ele usou o feitiço de armadura leve. Logo uma armadura leve apareceu e o protegeu dos duendes. Embora os ataques tente acertá-lo, o feitiço de armadura leve de nível max não é facilmente quebrado. Então Jian se prepara para usar o feitiço de bola de fogo novamente. Desta vez ele bate no chão com seu feitiço de bola de fogo. Com uma enorme explosão, todos os goblins ao redor vão voando. Jian, vendo o poder destrutivo, falou que é como usar uma marreta. De repente uma notificação de alerta do sistema vem dizendo Jian que ele subiu de nível. Ele percebe que a experiência dada é muito pouco. De repente mais duendes aparecem lá e Jian se prepara para usar seu feitiço de bola de fogo dizendo que não importa quantos venham, o resultado é o mesmo. Mas desta vez quando ele usa o feitiço nada acontece, ele não conseguiu fazer a bola de fogo. Jian ficou chocado e assustado. Quando ele verificou suas estatísticas, descobriu que já está sem mana. O protagonista não esperava ver sua barra de mana vazia, já que ele só lançou 2 feitiços de bola de fogo e um feitiço de armadura leve. Mesmo que ele tenha subido de nível e aumentado sua barra de mana, não durou muito tempo. Felizmente o escudo do feitiço de armadura leve ainda está meio cheio, então Jian Li decide reabastecer sua mana com meditação. Ele pega um bastão do chão sabendo que os goblins não podem romper sua defesa de qualquer forma, então ele aponta para os goblins dizendo que vai brincar com eles um pouquinho. Jian salta para atacá-los falando que mostrará a eles o poder do mago corpo a corpo. Ele acerta um goblin com todo o seu poder, mas esse duende só perde 10 pontos de sua saúde. Era esperado que o dano de um mago corpo a corpo é realmente baixo. Mas Jian Li não perde a confiança e pula para atacar esses duendes dizendo que 10 pontos são suficientes. Ele estava certo e pode atacar continuamente esses goblins. O protagonista continuou batendo neles e finalmente terminou todos, mas já era noite. Jian dá um suspiro de alívio e percebe que seu dano físico é realmente muito baixo. De repente, outra notificação do sistema avisa que ele atingiu o nível 3. Vendo suas estatísticas, Jian pensou que atualmente ele só tem o feitiço de bola de fogo como uma magia ofensiva. Com sua mana atual, usar 2 bolas de fogo já é o limite. Durante o tempo de pausa do feitiço, ele precisa usar o feitiço de armadura leve para garantir sua segurança. Dessa forma, a eficiência ainda é muito lenta. Nesse momento, o protagonista ouve um som alto saindo da floresta. Havia muitos olhos vermelhos olhando para Jian das sombras e ele tinha uma ideia do que podia ser. O que ele achava estava certo. Um monstro enorme sai da floresta. É um monstro de elite de nível 10 Goblin Machado Gigante. Este monstro é várias vezes maior em tamanho em comparação com Jian. O protagonista disse que é o momento perfeito. Eliminar monstros de elite nos estágios iniciais deve fornecer muita experiência. Então ele usa a armadura leve com total confiança. Mas assim como antes, nada aconteceu e nenhuma armadura apareceu. Olhando para suas estatísticas, Jian percebe que sua mana ainda não é suficiente, mas o duende do machado ainda está esperando por ele. Nesse momento ele balança sua arma em direção a Jian. Nosso garoto pula para o lado para desviar do machado. A força de ataque do machado era tão forte que cortava o chão. O duende sorri e o protagonista entende que vai ter um problema. Quando Jian não está olhando, um pequeno duende o ataca por trás. De repente o protagonista vê os pequenos duendes. Ele
Começa a fugir enquanto o gigante duende do machado e o grupo de pequenos duendes estavam o perseguindo. Jean acha que eles estão o insultando porque ele está sem mana. Nosso garoto tenta manter a calma da situação atual e pensa em 3 maneiras de lidar com isso. A primeira é encontrar uma oportunidade de usar a meditação para restaurar sua mana, mas os pequenos duendes não o deixarão fazer isso e continuarão a segui-lo enquanto atiram pedras contra ele. Não há chance de se concentrar nessa situação. A segunda é usar essa única poção que Vivi deu para ele, mas Jean acha que esta poção de qualidade comum só pode restaurar menos de 1/3 de sua mana, e uma bola de fogo definitivamente não será suficiente, mas a armadura leve será suficiente. Portanto, a única opção que resta é o recuo por enquanto, mas fugir não é realmente o estilo de Jean. Nesse momento ele volta para lutar contra o duende e sabe que se esperar que a mana se recupere naturalmente levará 24 horas. Durante esse tempo o monstro de elite pode ser levado por outra pessoa, então Jean abre a garrafa de poção e a bebe. Sua mana aumenta imediatamente e o gigante levanta seu machado para atacá-lo novamente atingindo o lugar onde Jean estava. Todo o terreno ali foi destruído. Mas o único a ficar chocado foi o duende. No último momento o protagonista lançou sua armadura leve. Em seguida Jean Li se pergunta quanta mana ele pode restaurar usando a meditação de nível máximo. Ao ver a armadura leve o gigante duende fica muito irritado. Jean se senta para meditar e começa a recuperar sua mana. O duende fica ainda mais irritado olhando para Jean o ignorando. Ele começa a atacar continuamente. Nesse momento 1/3 da mana de Jean se recuperou. Mas sua armadura leve está lentamente quebrando. Jean não presta atenção a isso e continua com a meditação, mas de repente o duende usando toda a sua força ataca a armadura de luz e a quebra imediatamente. A mana do protagonista está meio recuperada e ele diz que é o suficiente para lidar com isso. O duende estava cansado depois de lutar para quebrar a armadura e antes que pudesse atacar novamente, Jean usando seu feitiço de bola de fogo ataca o duende. O bicho sai voando depois de ser atingido pela bola de fogo de nível máximo. Logo houve uma enorme explosão e junto com o duende gigante todos os pequenos goblins também foram de base. Uma notificação do sistema avisa que ele atacou com sucesso. Ponto fraco. O protagonista estava exausto e notou que foi por pouco, mas a meditação de nível max com certeza é poderosa para conseguir avançar com um monstro de elite e muitos monstros pequenos. Nesse momento o nível de Jean Li aumentou em 4 níveis, atualmente ele está no nível 7. O protagonista ficou surpreso ao descobrir que ele subiu 4 níveis apenas eliminando um monstro de elite. Ele vai verificar o cadáver do duende gigante na esperança de encontrar algo bom. Ele ganha 2 equipamentos de ferro preto, luvas rápidas e botas de couro requintada, mas com sua força de combate atual ou ele elimina o monstro com um golpe, ou o monstro o elimina de uma só vez. Então o protagonista fala que esses equipamentos para iniciantes provavelmente não farão muita diferença, e eles são feios. Mas Jing decide mantê-los para vender quando tiver a chance. Por outro lado, julgando pela sua mana atual, ele ainda não pode lançar uma terceira bola de fogo em plena capacidade, então ele tem que arriscar sua vida para reunir os monstros juntos. Jean disse que essa eficiência de caçar monstros um por um não pode nem ser comparada com a luta contra um monstro de elite. Ele esperava que se houvesse outros feitiços de ataque de baixo custo e grande alcance seria ótimo. Nesse momento o protagonista viu um livro de habilidades caído no chão. Os olhos de Jean ficam mais brilhantes quando ele vê o livro de habilidades porque é algo que até mesmo as classes novatas podem aprender. Ele abriu o livro de habilidades para ver que a habilidade é exatamente quando ele o abre uma enorme quantidade de trovão sai do livro e flui para o corpo de Jean com alta velocidade. Ele ficou chocado ao ver que a habilidade do livro de habilidades é arco elétrico. Jean lembra que é uma habilidade de área de efeito. Arco elétrico é um feitiço de nível 10 cujo tempo de lançamento é de meio segundos. O consumo de mana é de 60 pontos, e pode saltar entre vários alvos. O efeito de paralisia e dano estão ligados ao nível do usuário. Jean ri porque é realmente uma habilidade escalável e tem um efeito de controle. Ele mal pode esperar para experimentá-lo. Um pouco mais tarde em uma floresta pacífica, pequenos duendes descansavam depois de trabalhar o dia todo, mas alguém não podia vê-los dormir tão tranquilamente. De repente um raio atingiu os goblins enquanto eles dormiam. O ataque não os eliminou, mas eles ficaram feridos. O protagonista ficou surpreso que um tiro não é suficiente para destruí-los, então ele os atacou com outro feitiço de raio. O segundo ataque relâmpago novamente atingiu todos os goblins, depois de serem atingidos pela
Segunda vez os goblins foram destruídos, o protagonista percebe que o dano não é tão alto quanto a bola de fogo, mas o custo de mana de 4 arcos elétricos mal equivale a uma bola de fogo, fora que o tempo de resfriamento é mais rápido do que o da bola de fogo, além de não haver necessidade de reunir monstros. Por isso é um bom feitiço e era exatamente disso que Jian precisava. Agora ele tem um meio de lidar com os pequenos monstros. Jian diz que o próximo alvo é o chefe de área da Floresta Cinzenta. Só um monstro de elite pode proporcionar tanta experiência e recompensas, mas depois de aprender com a lição anterior o protagonista senta no chão para repor a sua mana primeiro. Depois de recuperar sua mana, Jian vai fundo na floresta onde a tribo dos goblins estava. Nosso garoto achava que o chefe da área deveria estar lá, então ele entrou sorrateiramente enquanto todos os duendes dormiam ao redor de uma grande estátua de duendes. Jian Li pensou que enquanto eles estavam dormindo ele deveria encontrar rapidamente o chefe e acertá-lo com algumas bolas de fogo. Nesse momento, quando o protagonista estava passando por um duende, ele pisou em um galho seco. Jian fica assustado porque fez um som e de repente um duende acordou, mas antes que pudesse acordar os outros, o protagonista tenta silenciá-lo com todas as suas forças. Ele ataca aquele duende na cabeça, mas como esperado esse duende só perde um pouco de saúde e continua vivo. Esse duende fica muito bravo e começa a gritar, fazendo os goblins também acordarem. Todos eles começam a perseguir Jian e ele começa a fugir dizendo para parar de persegui-lo porque ele ainda precisa de mana para lutar contra o chefe. De repente um duende joga uma pedra na cabeça de Jian. O protagonista imediatamente fica irritado e se vira para lançar o feitiço relâmpago. Em seguida pergunta aos duendes se eles querem lutar. Ele os ataca usando seu feitiço relâmpago. Todos os goblins são atingidos pelo feitiço relâmpago e perdem metade da saúde deles. Jian não parou por aí. Ele atacou com um segundo ataque relâmpago e os goblins são destruídos. Jian ficou irritado porque lutou contra vários duendes e não viu o chefe em lugar nenhum. Enquanto ele pensava que de repente o chão começa a tremer, Jian pensou que era um terremoto. Logo ele vai parar bem em frente à estátua do duende grande que estava no meio da tribo dos duendes. Mas o protagonista não percebeu a luz verde saindo do corpo das estátuas. Enquanto isso, na mesma floresta, 3 pessoas estavam vagando pela floresta onde Jian estava. O cara do meio era o líder deles e seu nome é Quan. Ele é primo de Yan. Quan sabe que Jian está nesta floresta praticando e ele planeja aproveitar essa oportunidade para derrubá-lo. Ele diz que seu primo certamente ficará satisfeito. Quan ri imaginando como seu tio vai recompensá-lo. Um dos subordinados de Quan olha ao redor dizendo que já é tarde. Ele questiona se Jian ainda está na floresta. Quan olha com raiva e pergunta se o cara não confia nele. O subordinado fica realmente assustado e diz que nunca ousaria duvidar do seu chefe. O que ele quer dizer é que é perigoso estar na natureza à noite. E eles não podem lidar se encontrarem um monstro de elite ou um praticante de nível de chefe. Nesse momento os caras sentiram o terremoto que Jian sentiu. Quan reconheceu imediatamente essa reação e entendeu que alguém acionou o chefe da área. Ele não esperava um ganho inesperado. Então disse a seus subordinados que o chefe da área aqui é o Xamã Duende, e eles 3 sendo praticantes de ferro preto mal conseguem lidar com isso. Então Quan acrescenta que não importa quem esteja lutando contra o chefe agora, eles vão deixá-los lutar por um tempo. O cara ri com um sorriso astuto, disse que eles vão dar um gostinho de seu ataque mais tarde. Enquanto isso, com o protagonista, a estátua se chama Xamã Duende e seu é nível 20. Jian ficou chocado ao vê-lo e pergunta se aquele é o chefe da Floresta Cinza. Nosso garoto pensou que seu ímpeto não é tão forte quanto a elite anterior. Mas antes que Jian pudesse entender melhor a situação, esse Xamã Duende começou a lançar um feitiço de flecha de gelo. O protagonista sorri vendo que também é um mago. Em seguida ativa seu feitiço de bola de fogo e joga no Xamã Duende. O protagonista se pergunta por que o xamã ainda estava lançando seu feitiço. Sua velocidade de fundição é muito lenta em comparação com Jian. De repente houve uma enorme explosão em torno do Xamã Duende e uma notificação do sistema vem dizendo que o protagonista atacou com sucesso o ponto fraco do inimigo. Mas naquele fogo ardente uma sombra apareceu e logo essa sombra ataca Jian com uma flecha de gelo. O protagonista imediatamente lança seu feitiço de armadura leve dizendo que não sabia que seria isso. Quando a flecha de gelo atinge a armadura de luz, o sistema lançou uma notificação do sistema avisando que sua armadura leve é atingida por uma flecha de gelo de nível 5 do Xamã Duende chefe. A armadura perde metade de sua potência.
O protagonista ficou chocado ao ver que a flecha causou danos tão altos. Por outro lado, o xamã duende está completamente ileso. Nesse momento, quando o fogo acabou, o protagonista desapareceu de vista. O xamã duende estava procurando por Jian, que estava escondido atrás de uma árvore logo atrás do xamã. De repente, o duende sentiu algum movimento por trás e usou o feitiço da flecha de gelo atingindo a árvore atrás. Essa era a árvore errada e Jian estava escondido ao lado. Nosso garoto viu o xamã completamente ileso e percebeu que ele não havia atingido o ponto fraco. Agora ele entende que o manto que o xamã duende está usando pode resistir às chamas, então Jian acredita que deve ter resistência mágica. Ele sabe que com sua mana atual ele definitivamente não pode lidar com isso. Jian pensou que antes que o xamã o notasse ele iria reabastecer a mana primeiro. Enquanto isso, o duende continua atacando as árvores e sentiu que Jian poderia estar se escondendo atrás de uma. Em seguida, todas as árvores caem depois de serem atingidas pelo chefe. Agora só restava uma árvore e essa era a árvore que Jian estava escondido atrás. O xamã duende vai na frente daquela árvore e usa sua flecha de gelo atacando essa árvore. A flecha de gelo primeiro perfura a árvore e depois atinge a armadura leve que o protagonista lançou. Nosso garoto ainda estava meditando para recuperar sua mana, mas quando sua armadura leve foi destruída ele abriu os olhos. Assim que o xamã duende encontra Jian, ele começa a rir e imediatamente lança um grande feitiço de várias flechas de gelo. O protagonista percebe que esta situação é muito ruim e ficou chocado quando o xamã atacou a árvore onde ele estava escondido. Jian sabe que atualmente sua mana não é suficiente para lançar bola de fogo. Então ele decide lutar usando um feitiço relâmpago. O xamã foi atingido pelo feitiço relâmpago. A flecha de gelo do xamã foi destruída devido aos feitiços relâmpagos de Jian. O duende ficou de joelhos enquanto toda sua energia deixava seu corpo. Jian fica feliz ao ver que o efeito paralisado do relâmpago no nível máximo pode realmente interromper o feitiço do xamã. Vendo essa grande oportunidade, ele corre em direção ao xamã roubando seu precioso manto. O protagonista acredita que sem o manto o Goblin não será capaz de resistir aos seus feitiços. O plano de Jian era primeiro tirar seu equipamento e depois atacar. Nesse momento é a vez do nosso garoto contra-atacar, já que o xamã duende é incapaz de lutar. Depois de ser atingido pelo feitiço do arco relâmpago novamente, o xamã duende agora está totalmente miserável. Os ataques de Jian estão o deixando muito irritado. Então ele olha ao redor e quando vê um pano branco atrás de algumas árvores ele fica feliz pensando que Jian Li está lá. Ele novamente lança o feitiço da flecha de gelo e ataca essas árvores com todo o poder, mudando a trajetória das flechas para torná-las mais poderosas. Suas flechas de gelo destruíram completamente aquelas árvores. Havia uma enorme explosão de gelo frio e mana azul. O xamã duende ri alto pensando que eliminou nosso garoto, mas fica chocado quando vê que não há nada por trás daquelas árvores. Nesse momento Jian aparece atrás do duende e perguntou para onde ele está olhando. Antes que o Goblin possa reagir a isso, o protagonista o ataca por trás. Ele ataca usando o feitiço de bola de fogo, já que o duende não tem o seu manto precioso. O Goblin lança uma barreira protetora para se defender, mas a barreira não tem chance diante do feitiço da bola de fogo de nível máximo de Jian. Ele quebra imediatamente e atinge o xamã duende. De repente houve uma enorme explosão e o protagonista recebe a notificação de que atacou com sucesso o ponto fraco, causando danos críticos. O duende cai no chão apenas um pouquinho de sua saúde. Jian zomba dizendo que embora ele tenha habilidade de defesa, está uma bola de fogo de nível máximo. Sem resistência ao fogo, mesmo a defesa mais forte é destruída com um golpe só. De repente Jian pega um taco do chão dizendo ao rei duende que ele não teve sorte porque hoje encontrou um cara com todo o seu poder. Em seguida o protagonista acerta a cabeça do duende e finaliza. Depois de eliminar o monstro-chefe, o protagonista sobe em 3 níveis e atualmente está no nível 10. Nosso garoto fica muito feliz olhando para a varinha do xamã. Ele decide que deve usar essa varinha no futuro, mas logo vê que o manto queimou. Era um manto resistente ao fogo de qualidade de ferro preto. Usar este manto pode reduzir significativamente os danos causados pelo fogo, mas sua durabilidade atual é 0 pois já está danificado. O protagonista pensou que não é de admirar que o duende pudesse resistir à sua bola de fogo, mas já está desgastado e Jian sente que não é muito útil, então ele joga. A chave importante é o livro de habilidades. Afinal Jian aprendeu a técnica da flecha de gelo com o livro de habilidades. Este nível inicial de feitiços era o nível 5, mas
Com o talento especial do protagonista, ele foi atualizado para um feitiço de nível máximo. Nesse momento, olhando para as informações da técnica da flecha de gelo, Jian Li descobre que o tempo de canto é de 2 segundos e o custo da mana é de 200 pontos. Ele pode causar danos significativos a um único alvo com a quantidade de dano vinculada ao nível do usuário. Jian Li já viu o que uma técnica de flecha de gelo de nível 5 pode fazer, agora ele se pergunta o que o nível máximo fará. Depois disso, nosso garoto confere a varinha de nível bronze. Ela pode aumentar a penetração mágica em 10 pontos. O requisito de nível era nível 7 ou acima. O sistema disse a Jian para tomar cuidado com esta varinha porque carregá-la faria dele o inimigo de todos os goblins. O protagonista ficou muito surpreso ao descobrir que na verdade é uma varinha de nível bronze com um efeito de penetração mágica. Agora ele entende como a flecha de gelo do goblin o atingiu mesmo com a armadura leve de nível máximo. Nosso garoto fica feliz pensando que com isso ele será capaz de lidar com monstros com resistência mágica inata no futuro. Enquanto nosso prota estava verificando seu saque, de repente uma voz vem de trás dizendo para ele colocar as mãos para cima e não se mover. Era Quan e seus subordinados. Vendo que não havia mais ninguém por perto, eles achavam que os companheiros de equipe de Jian deveriam estar destruídos. Eles nem podiam imaginar que nosso garoto estava caçando sozinho. Nesse momento, Quan reconhece Jian e ri, dizendo que derrotar um chefe regional logo após acordar como profissional não é nada mal, mas é muito ruim porque aqueles companheiros de equipe que Jian abandonou provavelmente eram mais fortes do que ele. O protagonista não entende nada do que o cara estava falando e pergunta confuso como ele sabe seu nome. O cara orgulhosamente anuncia que ele é o jovem Quan da família de Yan. Em seguida disse que ouviu que o protagonista costumava intimidar seu primo na escola, então questiona se ele acha que sua família é impotente. Jian começa a atuar ouvindo que Quan é primo de Yan e diz que Yan era um gênio em sua escola, então pergunta como ele poderia ousar intimidá-lo. Depois disso, nosso garoto fala que tem alguns itens pequenos aqui. Então pede que Quan dê uma olhada e veja se tem algo que ele gosta. Jian até chama para serem amigos. De repente Quan responde que Jian não precisa dizer isso pois ele vai levar tudo, mas não há chance de serem amigos. Quan esfrega o punho e pede a Jian para escolher o que ele quer proteger, suas mãos ou pernas, dizendo que vai tentar ir com calma. O protagonista, que já estava usando sua habilidade de meditação para recuperar sua mana, disse ao jovem Quan para não lutar agora já que eles acabaram de se conhecer. Um jovem subordinado dos Quan que estava coletando todo o saque por trás viu Jian usando sua habilidade, então ele avisou que este garoto está usando a meditação para regenerar a mana. Mas o jovem Quan estava cheio de si e respondeu que não tinha problema o protagonista recuperar sua mana, afinal há 3 deles no nível de ferro preto, então é impossível não conseguir vencer um novato que é apenas um mago comum. Jian, ouvindo isso, sorri como um diabo e diz que é ótimo saber que já 3 são profissionais. Quan questiona se ele realmente está pensando em lutar contra os 3. O cara acrescenta que não lhe darão a chance de lançar feitiços. De repente o protagonista usa o feitiço do arco relâmpago e ataca os 3. Todos caem no chão e ficam paralisados. Agora o cenário se inverteu. Jian esfrega os punhos dizendo que vilões são destruídos por falar demais. Ele zombou de Quan e disse que o cara estava esperando a mana se regenerar, mas questiona por que ele não está atacando agora. Quan estava muito zangado e pergunta a Jian como ele pode lançar feitiços tão rápido. O protagonista imediatamente ataca com bola de fogo e houve uma enorme explosão. Quando a fumaça se dissipou, os 3 caíram completamente sem sinais vitais. Jian roubou todo mundo dizendo que um profissional de nível de ferro negro tem um monte de coisas boas. Ele pega tudo em sua bolsa e estava um pouco preocupado porque depois de derrotar o chefe de área ele só subiu de nível 3 vezes. Ele achou que tinha que mudar de nível amanhã. Quando estava saindo, o protagonista olha para trás pensando que 3 profissionais serem eliminados por um novato é muito constrangedor. É difícil mencionar uma coisa tão vergonhosa. Depois de algum tempo, Jian chegou à Cidade Rosa carregando muita coisa. Ele ficou muito exausto e pensou que se houvesse apenas um item espacial teria sido fácil. Ele andou mais um pouco e chegou ao Tesouro do Dragão de Ouro para vender seu saque. A recepcionista era uma garota fofa e vestia uma fantasia de coelho. Com um sorriso brilhante, ela perguntou a Jian se ele precisava de sua ajuda com algo. Nesse momento a garota ficou chocada quando o prota deixou cair todo o saque que recebeu. Ele disse à recepcionista que queria vender alguns equipamentos e materiais. A recepcionista pediu que ele esperasse e acrescentou que resolveria com ele em breve.
Um tempo depois ela disse a Jian que tudo está resolvido e de acordo com os preços de mercado dá um total de 972 mil moedas de dragão de chama, ela arredondava para 1 milhão de moedas. O protagonista ficou chocado ao descobrir que seu saque foi vendido por 1 milhão. Essa foi uma reação normal porque ele sabe que sua mãe só ganha de 3 a 4 mil por mês, mas ele ganhou 1 milhão muito facilmente. Jian pensou que essa é a diferença entre profissionais e pessoas comuns, ele ficou feliz porque nesse ritmo não vai demorar muito para que ele possa dar uma vida melhor para a mãe. Depois que Jian recebeu o dinheiro, ele perguntou à recepcionista se eles tinham algum livro de habilidades básicas à venda. A recepcionista disse que sim e pediu que ele a seguisse. Nesse momento uma garota que estava no andar de cima olhava fixamente para o protagonista. Seu nome é Mokin e ela é uma garota genial da Academia Dourada e também colega de classe de Jian. Nesse momento a garota ficou um pouco surpresa ao ver o protagonista. De repente sua secretária se aproximou e disse que está tudo pronto. Enquanto isso a recepcionista levou Jian para a biblioteca do Tesouro do Dragão de Ouro. Ele disse que precisava de habilidades básicas de magia e perguntou se ela tinha alguma recomendação. A recepcionista tirou 5 livros de habilidades de nível iniciante que os magos podem aprender. Ela avisa que Jian poderia escolher alguns que ele gostasse. A primeira foi a técnica de lentidão nível D que custa 600 mil moedas de dragão. Todos os 4 eram nível D igualmente custando 600 mil moedas de dragão. Ao ver o preço o protagonista ficou surpreso. Parece que seu 1 milhão não é muito. Ele entendeu que por enquanto só poderia comprar alguns de baixo nível para transição. Atualmente Jian conhecia bola de fogo, arco elétrico e flecha de gelo. Ele também tem a técnica de armadura leve para defesa. Por isso escolheu a técnica de lentidão nível D como uma habilidade de controle pensando que embora ele tivesse um raio de arco que tem um efeito de paralisia, a duração é muito curta. Então, comprou a técnica de lentidão. A técnica de desaceleração é um feitiço de nível 10 com um resfriamento de 1 segundo de tempo. Seu efeito é que ele pode aplicar um buff de desaceleração. O alvo e o efeito de desaceleração estão ligados ao nível dos usuários. Jian acredita que também precisava resolver o problema do limite de mana, então ele decidiu comprar alguns suprimentos com o dinheiro restante. Nosso garoto perguntou à recepcionista se eles vendiam poções azuis ou itens semelhantes lá. Foi assim que o protagonista gastou toda a sua grana. Enquanto isso, na sala de recepção da loja do tesouro, o gerente recebeu pessoalmente a colega de classe de Jian. Ele diz a Moking que de fato há uma masmorra negra de camada de ferro aparecendo nas planícies de Vendaval. Mas a entrada é incerta e eles precisam gastar mais tempo procurando. Nesse momento a personalidade de Kim é um pouco mandona. Ela avisa que desde que a entrada seja nas planícies do Vendaval está tudo bem. Ela vai levar pessoalmente as pessoas para procurar amanhã. Embora King esteja falando sobre seus negócios, toda a sua atenção ainda estava voltada para a pessoa que ela acabou de ver no salão. Ela estava se perguntando se viu errado porque ouviu que a cerimônia de despertar do protagonista deu errado e ele acabou apenas um mago comum. Portanto, não deveria ser possível que ele aparecesse aqui. Enquanto ela pensava nisso, seu mordomo percebeu e perguntou o que ela estava pensando. Kim ficou surpresa que seu mordomo percebeu e logo disse que não é nada. O mordomo avisa que se ela puder limpar essa masmorra, seu nível definitivamente crescerá. Alcançar o nível ferro negro provavelmente não será um problema. Ele acrescenta que no momento da competição experimental em uma semana King definitivamente será capaz de superar a senhorita da família Lee. A garota ficou muito feliz em ouvir isso. Agora ela disse ao mordomo que não há tempo a perder e pediu para ele reunir a moda e os outros aqui. Ela mesma os levará para a masmorra. Um tempo depois, nas planícies de Vendaval, 2 lobos galé estavam perseguindo Jian. O protagonista os atacou usando o arco relâmpago. Este ataque atingiu ambos os lobos e eles perderam metade de sua saúde ficando paralisados. O protagonista ficou surpreso ao ver que com o aumento do nível o dano da magia também aumentou. Ele pensou que agora, se ele for lutar contra goblins novamente, um raio de arco deve ser capaz de destruí-los. Enquanto ele estava pensando, outro lobo o atacou por trás, apontando para seu pescoço, mas para sua surpresa os dentes do lobo quebraram depois de atingir a armadura de Jian. Nosso herói já havia lançado o feitiço de armadura leve para este momento. Vendo que essa perseguição é interminável, o protagonista começou a correr novamente e aqueles lobos o perseguiram. De repente ele olhou para trás e atacou um lobo com o feitiço do arco do raio. Mas antes que o feitiço atingisse o lobo, ele se moveu para o seu lado e se esquivou. Jian ficou surpreso ao ver que esses lobos são realmente capazes de se esquivar de seu arco. Ele pensou que, já que é o caso,
Então ele vai usar sua nova habilidade. Nesse momento o protagonista lançou sua recém-aprendida técnica de desaceleração do feitiço. Logo um círculo mágico roxo apareceu sob aqueles lobos retardando seus movimentos. Agora o inimigo não pode se esquivar, mas só pode ser lançado em um único alvo. Então o protagonista acredita que usá-lo 3 vezes seguidas é um pouco extravagante. Jian Li sabe que precisa lidar com esses lobos antes que os outros cheguem. Um momento depois o protagonista já tinha destruído uma boa parte. Ele bebe uma garrafa de poção azul para recuperar sua saúde e mana. O protagonista diz que ainda bem que ele comprou alguns suprimentos no Tesouro do Dragão de Ouro ontem. A eficiência de moagem monstruosa de hoje é muito maior. Agora Jian está no nível 11. Nesse momento ele estava escondido atrás de uma estrada pensando em como deveria lidar com essa elite de monstro. O que ele estava almejando é um lobo de linhagem de nível 20, o triplo de tamanho em comparação com lobos normais. Então Jian decidiu fazer um ataque surpresa. Ele se escondeu atrás da rocha e quando o lobo da linhagem não estava olhando ele o atacou com o feitiço do arco relâmpago. Quando o lobo da linhagem estava em um estado paralisado, o protagonista pulou da rocha e atacou usando o feitiço da bola de fogo. Logo houve uma enorme explosão e uma notificação do sistema veio confirmando que ele atacou com sucesso. Ponto fraco, o lobo da linhagem estava em mau estado e os outros lobos já tinham ido de base. Jian disse que agora é 1 contra 1. De repente o lobo saltou para o ataque, mas o protagonista usou o feitiço de desaceleração nele, dizendo para se comportar. A maldição da desaceleração amarrou o lobo da linhagem, restringindo completamente seu movimento. Nesse momento o lobo não consegue alcançar Jian. Nosso garoto percebe que embora não saiba onde está o ponto fraco do lobo da linhagem, uma coisa é certa. Nesse momento ele novamente criou a bola de fogo. Lobo ficou muito assustado vendo a bola de fogo porque já a experimentou. Jian, sem pensar 2 vezes, atacou com sucesso seu ponto fraco. Após eliminar o lobo da linhagem, ele subiu 2 níveis e está atualmente no nível 13. Com o saque do lobo da linhagem, o prota obteve um punhal de ferro preto e um anel de ferro preto. Ele ficou feliz pensando que, embora sejam apenas equipamentos de ferro preto, felizmente eles são pequenos em tamanho. Então agora seria fácil de transportar, então os colocou em sua bolsa imaginando por quanto eles podem ser vendidos. Enquanto Jian estava coletando o saque, de repente o chão começou a tremer como louco. Nosso garoto, surpreso ao ver o chão tremendo daquele jeito e antes mesmo de entender a situação, ouviu um barulho. Quando ele olhou para frente, viu uma tempestade de areia vindo em seu caminho. Mas após uma inspeção minuciosa, nosso garoto viu que não era uma tempestade de areia, mas sim uma horda de monstros. Jian ficou um pouco assustado. Enquanto tirava uma poção de recuperação de mana azul, ele disse que apenas lutou contra um monstro de elite e não há necessidade de reagir assim. Jian notou algo estranho antes que pudesse beber a poção de recuperação. Acontece que esses monstros o alcançaram em vez de atacá-lo, mas todos passaram por ele e correram. O protagonista deu um suspiro de alívio por eles não terem vindo atrás dele, mas depois Jian ficou chocado quando percebeu o que isso significava. Ele correu em direção à área da base principal porque sabe que os lobos são animais de matilha e apenas o rei lobo pode invocar tantos lobos tão grande. Nesse momento Jian corre para lá gritando que não pode deixar ninguém chegar primeiro porque esse chefe é dele. Enquanto isso, na caverna dos monstros chefes, alguns bandidos cercaram a garota de cabelos ruivos. Para quem não lembra, essa é a Vivi. Ela ajudou Jian no início da história lhe dando uma poção de recuperação de mana. Apenas 3 pessoas de sua equipe estavam vivas, inclusive ela. O careca de sua equipe ficou muito irritado com os bandidos, dizendo que eles estavam se aproveitando da situação. Em seguida perguntou que tipo de heróis eles são. Nesse momento os bandidos bateram no outro cara da equipe deles. O líder bandido disse ao careca que embora eles não sejam realmente heróis, se ele quiser culpar alguém tem que ser a si mesmo por ser tolo demais e vir lutar contra o chefe tão abertamente sem qualquer preparação. Logo todos os bandidos estavam mirando neles. Então o líder riu dizendo ao careca que seu equipamento é deles e o rei lobo listrado também é deles. O careca e a Vivi estavam muito assustados porque de sua equipe só eles estavam vivos. O careca diz aos bandidos que lhes dará o equipamento e o rei lobo para que eles os deixem ir. O líder bandido ri dizendo que é claro que ele vai deixá-los ir, mas o careca tem que trazer Vivi para ele. O líder continua dizendo que depois de se divertir com ela os deixará ir. Vivi estava assustada e chamou o Capitão Careca, mas o careca já tinha decidido o que faria.
Ele pede desculpa a Vivi e diz que também quer viver. Nesse momento ele se aproximou de Vivi para que pudesse entregá-la aos bandidos e ficar vivo. A garota estava muito assustada dizendo para o careca não se aproximar dela, quando a mão do careca a atingiu. Vivi começou a chorar implorando por ajuda. Nesse momento os bandidos foram atingidos por um raio. Todos ficaram chocados com o que acabou de acontecer. O líder bandido ficou muito irritado perguntando quem ousa atacá-los e quem se atreve a arruinar sua boa sorte. Ele sentiu a presença de alguém por trás e então puxou sua espada pedindo ao inimigo que saísse. Quem os atacou com raios foi nosso personagem principal Jian Li. Ele sorriu dizendo aos bandidos que ainda nem está escuro e eles já estão roubando. Em seguida o protagonista preparou o feitiço de bola de fogo para atacar, mas de repente um assassino o atacou por trás. Jian foi mais rápido e atacou aquele assassino com bola de fogo, dizendo que ainda não terminou de falar. Então pediu para não ser interrompido. O careca deixou Vivi e fugiu pedindo para deixá-lo vivo. Enquanto isso Vivi se emocionou demais quando viu que foi Jian quem veio ajudá-la. O líder bandido estava nervoso demais pensando se ainda há aliados de pé. Porque em um único ataque todos os seus irmãos foram rapidamente derrotados. Ele entendeu que esse oponente é muito forte, mas mesmo depois de saber de tudo isso ele ainda subestimou nosso garoto dizendo que Jian é apenas um mago. O líder disse aos bandidos que sobraram para atacarem o protagonista juntos e não darem a ele a chance de lançar um feitiço. Nesse momento Jian lançou o feitiço da bola de fogo perguntando por que cada um deles está com pressa. Em seguida questiona se realmente estão ansiosos para conhecer Jesus. Então Jian os atacou com a bola de fogo e os bandidos foram eliminados. Ao ver seus companheiros o líder bandido ficou muito assustado. Ele não conseguia entender como isso é possível já que é apenas uma habilidade comum dos magos. Mas não entende de onde vem um impacto tão devastador. Nesse momento ele jogou sua espada e se ajoelhou chamando o protagonista de meu senhor e dizendo que tudo isso foi um mal-entendido. O líder apontou para Vivi e disse a Jian para levá-la embora porque o Rei Lobo reside dentro da caverna. Obviamente o protagonista não vai deixá-lo ir tão fácil. Então ele lançou o feitiço da flecha de gelo dizendo ao líder que uma vez que ele havia escolhido atacar Jian, então ele deveria estar preparado para a retaliação letal. Depois disso o líder foi eliminado pela flecha. Antes de partir ele ainda disse a Jian que os mercenários não o deixariam sair impune. Depois de dar um fim a todos os bandidos o protagonista recolheu todos os seus equipamentos. Ele estava feliz porque agora podia usar muitas habilidades de uma só vez. Parece que o aumento de nível trouxe uma melhoria significativa. Vivi hesitou um pouco mais se aproximou e agradeceu por salvá-la. Ela ficou um pouco envergonhada porque não esperava que ele fosse tão poderoso. Foi até por isso que ela estava preocupada com Jian quando eles se conheceram. O protagonista respondeu que não era nada. Além disso ela o salvou anteriormente, então agora eles estavam quites. Nesse momento antes de entrar na caverna do monstro-chefe o protagonista a convidou para lutar contra o chefe. Vivi hesitou no início, mas vendo seu poder ela concordou. A garota achou que ele era incrível porque tinha acabado de lidar com aqueles bandidos sozinho e agora ia desafiar o chefe. Vivi pensou que a idade de Jian não parecia considerável e se perguntou se ele possuía alguma classe poderosa e oculta. Minutos depois, quando ambos entraram na caverna, logo viram o chefe monstro de nível 25 dormindo. Eles se esconderam atrás de uma rocha para observá-lo. Vivi achava que atualmente estava apenas no nível 20. Ela tinha acabado de chegar ao posto de ferro negro há pouco tempo, então se perguntou se era possível que apenas os dois eliminassem o chefe. A garota estava preocupada olhando para Jian Li, que parecia pronto para atacar o monstro-chefe com o feitiço da bola de fogo. Ao vê-la preocupada, o protagonista correu em direção ao monstro-chefe e o atacou. Ele disse a Vivi que eles não saberiam até que tentassem. Quando sua bola de fogo atingiu o chefe monstro houve uma enorme explosão, mas não havia nenhum indicador de acerto crítico. Jian pensou que talvez o Rei Lobo não fosse vulnerável ao fogo. Nesse momento o monstro-chefe acordou e rugiu alto dizendo para o intruso encontrar o seu fim. O ataque de Jian só fez com que o monstro-chefe perdesse um pouco de sua saúde. Agora o protagonista confirmou uma coisa: embora o Rei Lobo não mostrasse fraqueza para o fogo, parecia que ele também não tinha resistência mágica. Quando o Rei Lobo atacou o protagonista se esquivou de seu ataque e começou a lançar feitiço de desaceleração, pensando que ele deveria ser capaz de administrar isso. Mas antes que o feitiço de Jian pudesse tocar o Rei Lobo, ele saltou e depois de escapar novamente atacou Jian com velocidade muito rápida. A armadura leve do nosso garoto parou o ataque do Rei Lobo e o salvou. O protagonista admitiu que esse é realmente um chefe.
Ele sabe que precisa agir, então mira no Rei Lobo com sua flecha de gelo. Vivi lançou sua magia em Jian dizendo que aumentaria seu poder ofensivo mágico. Depois de ser aprimorado, o protagonista atacou o Rei Lobo, mas o Rei Lobo facilmente se esquivou e Vivi estava chocada, mas o protagonista já estava mirando para que ele se esquivasse e baixasse a guarda. Depois trocou a trajetória das flechas de gelo e bateu na nuca do Rei Lobo. Uma notificação do sistema disse que Jian havia atingido com sucesso um ponto vulnerável, resultando em um golpe crítico. Com isso, o Rei Lobo perdeu a maior parte de sua saúde e restou pouca coisa. Jian disse ao Lobo que aprendeu essa técnica com chefes como ele. Agora nosso garota sabe que a vulnerabilidade da besta está dentro de seu pescoço. Como o Rei Lobo não estava bem de saúde, ele rugiu alto e uma aura vermelha irritante saiu de seu corpo. Vivi disse ao Prota para tomar cuidado porque o monstro-chefe estava enlouquecendo. De repente muitos pequenos lobos saíram por trás para lutar contra o protagonista. Ele ficou surpreso ao ver aquela matilha de antes. Jian entende que esse chefe tem a capacidade de invocar criaturas menores. Então ele se prepara para usar seu feitiço de bola de fogo. Vivi vem ajudá-lo com sua magia de apoio. Ela diz a Jian para ter cuidado e em seguida ajuda a desacelerar os lobos e reabastecer a mana do nosso prota. Nesse momento todos os lobos o atacam de todas as direções. Jian os ataca com seu feitiço de bola de fogo e há uma enorme explosão. A maior parte da matilha do Rei Lobo foi de base, deixando para trás apenas pontos de experiência. Logo o protagonista sorri porque agora ele sabe que invocar uma multidão de lacaios restringiu a agilidade inata do Rei Lobo. Então Jian chama o Rei Lobo dizendo que vai poupar sua vida se ele usar essa habilidade mais uma vez. O chefe fica irritado ao ouvir isso e novamente ruge, convocando muitas criaturas menores para lutar. Logo depois que esses lobos são convocados, Jian pula para atacá-los usando seu feitiço de bola de fogo e fala que o momento certo chegou. Depois de eliminar este lote de lobos, ele sobe de nível e atualmente está no nível 14. Com o passar do tempo, o protagonista continua destruindo os lobos e obtendo 20 pontos de experiência. Vivi também ganha 10 pontos de experiência por ser companheira de equipe de Jian. No momento ela está muito exausta porque estava continuamente apoiando o protagonista com sua magia. Muito tempo depois de lutar por tanto tempo, Jian novamente sobe de nível e se torna nível 15. Ele bebe uma poção de recuperação e depois lançou seu feitiço de flecha de gelo para dizendo que se soubesse que o chefe tinha tais habilidades, não perderia seu tempo com monstros menores. O rei está muito exausto porque estava continuamente usando seu poder para invocar os monstros menores. Ele não esperava que todos os seus asseclas desapareceriam. Jian, vendo que o Rei Lobo é incapaz de invocar mais monstros, ele pergunta se este é o seu limite. O protagonista suspira de decepção porque não há nada que ele possa fazer a respeito. Em seguida ele ataca o Rei Lobo com flechas de gelo dizendo que ele só terá que aceitar relutantemente seu último pedaço de valor. O chefe, vendo as flechas de gelo vindo em seu caminho, o Rei Lobo chama Jian de diabo antes de partir. Em seguida o rei chora pela primeira vez em sua vida dizendo que o protagonista não é nada além de um diabo. Nesse momento, Vivi recebe uma notificação de que ela subiu de nível e agora está no nível 21. Ela fica surpresa porque até a função de pesquisa subiu de nível. Jian também sobe de nível e se torna nível 16. Ele ganhou 3 níveis aqui e tem muitos bons saques. Nosso garoto está muito feliz com a vitória e foi surpreendente para Vivi ver alguém realmente usando a habilidade de invocar o chefe para obter experiência. Ela começa a se perguntar quem é o verdadeiro chefe aqui. Enquanto Jian estava coletando o saque, ele pede a Vivi para vir aqui por um segundo. Então ele lhe dá uma varinha como sua parte. Vivi fica muito chocada e diz que não fez nada. O protagonista pede a ela para aceitar porque ela o ajudou a restaurar sua mana e aumentar seu dano mágico. Isso a torna um excelente apoio. Ele acrescenta que caso se encontrar em algum perigo ele precisará dela. Vivi começa a ficar vermelha depois de escutar isso. Ela aceita a varinha dizendo que tudo bem. A garota sente que é muito importante para ele e isso a deixa muito feliz. Em seguida os dois começam a sair pelo caminho. Jian de repente se lembra que o chefe acabou de largar 2 livros de habilidades e ele esqueceu de verificar os efeitos. Ele lembra que esses livros são chamados de Feitiço de Leveza e Feitiço de Pântano. Ao verificar o sistema, Jian descobre que a técnica de Feitiço de Leveza pode aumentar a velocidade de movimento. Agora ele entende como o Rei Lobo ainda poderia se mover após seu feitiço de desaceleração. Outro feitiço de pântano de habilidade pode prender vários inimigos ao mesmo tempo. Jian decide tentar quando tem a chance. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, Vivi percebeu algo e o chamou para dar uma olhada. O que ela viu foi uma orquídea fantasma.
Uma erva de saúde de cor roxa. Vivi disse a Jian que, embora não seja muito útil para profissionais, para pessoas comuns é uma erva medicinal de alto nível que pode curar todos os tipos de doenças. Ela acrescenta que eles podem fazer fortuna vendendo isso. Em seguida Vivi pega uma e entrega outra ao herói. Jian agradeceu e disse que sua mãe é uma pessoa comum e anos de trabalho duro a deixaram com muitas doenças crônicas. Então com isso ele espera aliviar um pouco sua dor. Vivi ficou feliz ao ouvir isso, mas de repente notou algo e apontando para a parede atrás pediu a Jian para olhar rapidamente. A parede está brilhando. O protagonista percebe que parece haver algo dentro. Ele se prepara para usar o feitiço da bola de fogo dizendo a Vivi para recuar um pouco. Em seguida ele explode aquela parede com seu feitiço de bola de fogo. Depois que esse muro foi destruído, o que vem à tona é muito surpreendente. Atrás dessa parede da masmorra tem outra masmorra secreta. O protagonista recebe uma notificação do sistema de que ele descobriu uma masmorra de ferro negro nível 25. Eles descobriram uma das duas entradas escuras do altar. Sua dificuldade é difícil e o ingresso é limitado aos profissionais nível 23 e abaixo. Apenas de 2 a 6 jogadores podem entrar ao mesmo tempo. Vivi diz que parece perigoso. Então eles devem voltar e se preparar primeiro. Antes que ela pudesse completar suas palavras, o protagonista interveio dizendo que não. Ele disse a Vivi que se ela sentir que é perigoso pode voltar primeiro. Mas se ela estiver disposta a segui-lo, não precisa se preocupar porque ele está aqui e vai protegê-la. Vivi ficou muito impressionada com Jian e pensou que o que ele disse é bom de ouvir. Ela também ficou confiante e concordou dizendo que fará o seu melhor e se eles correrem perigo ela comprará tempo. Depois disso, eles entraram na masmorra secreta. Sua missão é impedir o ritual do Mago das Trevas. Jian percebeu que há uma grande chance de deixar cair equipamentos relacionados a magos. Ele corre rápido imaginando que poderia ser o saque e acaba deixando Vivi para trás. De repente ele lembrou dela e voltou para buscá-la. Em seguida pegou a mão de Vivi e se escondeu atrás de uma árvore. A garota perguntou o que aconteceu de repente. Ele pediu que ela olhasse na frente. Bem na frente deles estava um cavaleiro esqueleto nível 20 montado num cavalo esqueleto. Jian percebeu que essa masmorra não é simples e mesmo os monstros regulares são de nível 20. Ele sorriu dizendo que as recompensas desta masmorra devem ser extraordinárias. Mal sabia o protagonista que logo atrás deles estão de pé 3 cavaleiros esqueletos. Nesse momento os cavaleiros esqueletos correram em sua direção. Tanto Jian quanto Vivi ficaram muito chocados. Os cavaleiros esqueletos os atacaram perguntando o que eles estão espiando. Felizmente esses monstros esqueleto não são muito inteligentes, então eles não lançaram um ataque direto. Caso contrário, o protagonista não teria sido capaz de reagir a tempo. Nesse momento ele decidiu experimentar um novo movimento e usou seu feitiço de pântano de nível D. Isso forma uma área de pântano com um raio de 30 metros à frente. Os inimigos capturados na área do pântano serão imobilizados com sua velocidade de movimento reduzida em 90%. Quando ele usou o feitiço, o chão em frente virou um pântano. Aqueles cavaleiros esqueleto começaram a afundar. Eles lutaram para sair, mas por mais que tentassem afundavam mais. Aproveitando essa oportunidade, o protagonista lançou seu feitiço de bola de fogo e terminou com aqueles cavaleiros de nível 20 em um ataque. O alcance total do feitiço do pântano totalmente atualizado é surpreendentemente grande. Agora, ao enfrentar vários inimigos, ele não terá que lidar com eles um por um porque tem outro feitiço para lutar. De repente eles ouviram alguém gritando por socorro. Vivi ficou surpresa perguntando o que era aquilo e questionou se alguém poderia estar lutando com o chefe. Jian respondeu que parece que outros intrusos perturbaram o Mago das Trevas. Nesse momento vemos Moquin gritar por socorro com seus 2 guarda-costas. Eles estavam cercados por esqueletos de cavaleiros. Então os guarda-costas de King pediram que ela usasse o pergaminho de teletransporte agora, mas a garota hesitou porque eles não haviam derrotado um único monstro selvagem. O guarda-costas disse a ela para não se preocupar com isso porque sua segurança é a principal prioridade. De repente um cavaleiro esqueleto os atacou. Quando aquele cavaleiro esqueleto estava prestes a atacar o guarda-costas, de repente Jian apareceu na frente deles e lançou seu feitiço de armadura leve que parou a foice do cavaleiro. Moquin ficou chocada ao ver Jian lá. Quando o guarda-costas ouviu o nome do protagonista, ele lembrou que Jian e King estavam na mesma classe. Então ele se questionou se esse garoto não despertou há alguns dias. Nesse momento ele chamou Jian de criança e disse que esses monstros estão além de suas habilidades de nível iniciante, então eles não podem perder tempo se preocupando com sua vida.
O protagonista ironicamente agradece por sua preocupação, mas diz que ele não precisa se preocupar. Em seguida ele lançou o feitiço da bola de fogo e atacou aqueles cavaleiros. Quando sua bola de fogo atingiu aqueles esqueleto, eles imediatamente foram destruídos, deixando 40 pontos de experiência para ele. Com isso Jian subiu de nível novamente e se tornou nível 17. Os guarda-costas de Moking ficaram muito chocados que Jian derrotou todos eles com apenas um movimento. King admite que é realmente impressionante, mas os guarda-costas não querem admitir que foram salvos por um garoto de nível 17. Eles disseram que também podem fazer isso. Em seguida pediram a Jian para sair agora porque ele está no caminho. Mas King agora confirma que é realmente Jian e ela não estava errada sobre ele antes. Isso surpreendeu o protagonista porque ele não lembrava dela, então ele pergunta se ela o conhece, mas de repente olhando de perto nosso garoto se lembra de que é King. A garota genial que está no mesmo nível de Moon. Ao ver seu guarda-costas, o protagonista pergunta se ela está aqui para subir de nível também. Ele aconselha que tenha cuidado porque essa masmorra é bastante desafiadora. Os guarda-costas ficam furiosos ao ouvir Jian os aconselhar, então o cara disse a Jian para não ficar muito arrogante porque eles tinham enfraquecido esses monstros quando Jian apenas terminou o trabalho. Em seguida o guarda acrescentou que eles são membros da elite da hierarquia de Ferro Negro. Então o protagonista não precisa se preocupar com eles. Jian responde que se não houver mais nada ele seguirá seu caminho. Ele estava pensando que essas pessoas provavelmente não serão capazes de competir pelo chefe com ele. De repente Moking pede a Jian para esperar. Ela diz que o protagonista provavelmente ainda não está no rank Ferro Negro. Jian não entende por que ela está falando isso, então ele diz que já está no nível 17 e não deve demorar muito. A garota está muito chocada que nosso garoto atingiu o nível 17 em apenas alguns dias e com tanta força. Ela está muito curiosa sobre como ele conseguiu isso. Nesse momento King pega um pingente verde e diz que tem um favor a pedir. Ela questiona se ele poderia ajudá-la a limpar essa masmorra. Kim tira uma joia amarela daquele pingente dizendo a Jian que a recompensa é essa joia de promoção de ferro preto e acrescenta que pode ser útil para ele. O protagonista começa a ficar vermelho vendo o lugar que ela tirou aquele pingente. Em seguida ele pensou que este pingente é provavelmente um item de armazenamento e deve ser caro. Ele estava olhando para o pingente, mas ela fica envergonhada quando vê olhando para seus grandes melões. Então Kim se vira e se cobre perguntando a Jian se ele poderia por favor parar de olhar. O protagonista ficou confuso porque ele não tem ideia do que ela está falando. Jian Li sabe que para chegar ao rank Ferro Negro é preciso enfrentar o julgamento do Ferro Negro ou usar diretamente a joia da promoção. Estes são os dois métodos, mas as gemas de promoção são raras e caras, então geralmente não vale a pena usar. Mas Jian pensou que considerando sua velocidade de nivelamento ele atingirá o nível 20 antes que a masmorra termine. Então se não for promovido ao posto de Ferro Negro a experiência extra será desperdiçada. Pensando em tudo isso o protagonista diz a Kim que pode ajudá-la, mas precisará pedir que eles saiam primeiro porque não quer compartilhar a experiência com muitas pessoas. Quando o guarda-costa ouve isso ele fica muito irritado perguntando o que ele disse. A outra guarda disse a Kim que não a deixariam seguir esta pessoa. Na verdade eles só não queriam que vazasse que foram salvos por um adolescente de 17 anos, mas Kim disse para eles saírem agora e acrescentou que isso é uma ordem. O guarda-costas respondeu que já que ela insiste eles vão sair, mas ela deveria pelo menos deixá-los testar a força de Jian primeiro. Ele aponta sua espada para Jian e pediu para ele mostrar o que pode fazer. Nosso garoto sorri e faz uma bola de fogo dizendo que ele tem que se preparar porque não vai se segurar. Jian torna essa bola de fogo muito grande dizendo ao guarda-costa que sua bola de fogo pode ser um pouco grande, então eles por favor aguentem ela por um breve momento. Vendo o tamanho da bola de fogo que o guarda-costa se questiona se um mero mago de nível iniciante pode evocar uma bola de fogo, Jian Li chega perto dos olhos do guarda-costa que diz que este é o fim, mas o protagonista para seu ataque logo antes de acertar o guarda-costa, então ele avisa que da próxima não vai parar. Esse guarda-costas ri e pega de volta sua espada dizendo a Jian que suas habilidades são louváveis, embora um pouco mais fracas que as dele. Mas limpar essa masmorra não deve ser um problema. O cara não quer se mostrar fraco, mas por dentro ele sabe que tem sorte de Jian não ter agido. Em seguida os guarda-costas se despedem de King. Depois que eles saíram o protagonista levou King para Vivi. Enquanto caminhava Vivi disse a Jian que esperou por ele por muito tempo, então ela pede que ele a leve com ele da próxima vez, porque ela estava realmente com medo. Jian diz a ela que vai tentar o seu melhor. Nesse momento Kim vê Vivi sendo toda sensível com o nosso prota e fica com ciúmes.
Ela está curiosa para saber qual é o relacionamento deles porque ela não ouviu que Jian tem uma namorada. Nesse momento Kim se apresenta para Vivi e diz que está na mesma classe que Jian. Vivi sorri. Também se apresenta. Kim acha que essa garota e o protagonista parecem muito próximos, e isso a deixa com ciúmes. Então ela abraça Jian por trás dizendo que tem algo a discutir com ele. Vivi se surpreende com esse comportamento repentino. Kim diz que ouviu que seu processo de despertar foi um pouco conturbado. Jian respondeu que sim e acrescentou que era apenas um mago comum, mas não é como se precisasse de uma profissão especial para se tornar forte porque ele tem seu próprio jeito de ficar forte. Um momento depois Jian, usando seu feitiço de leveza, se move muito rápido e com uma bola de fogo começa a eliminar os cavaleiros esqueleto enquanto recebia muitos pontos de experiência. Ele novamente sobe de nível e se torna nível 18. Kim e Vivi estavam observando dos arbustos. A garota espantada pergunta a Vivi se Jian sempre foi assim. Vivi conta que isso a assustou no início também. Kim ficou muito curiosa porque, pelo que ela pode ver, todas as habilidades que Jian usa são de nível iniciante, então não entende por que ele é tão forte. Enquanto elas estavam pensando tudo isso, de repente um esqueleto comandante de nível 27 chega lá. Ele parece muito poderoso pois estava emitindo uma aura muito escura. Jian ficou surpreso ao ver que essa masmorra tem outros chefes. Ele lança feitiço de pântano e todos os cavaleiros começam a afundar naquele pântano. Jian estava confiante dizendo que não importa quantos venham, porque desde que ele use bem as habilidades de controle é tudo igual. Jian diz que esses esqueletos não são ameaça, mas isso foi um erro. Nesse momento, ao lado do protagonista aparece outro cavaleiro comandante. Ele usa sua habilidade e de repente a sombra do cavalo sai de seu corpo e atinge diretamente Jian Li no estômago. O protagonista sai voando e bate em uma árvore. Tanto Vivi quanto Kim ficam chocadas ao ver que Jian foi atingido. Seu feitiço de pântano desaparece e todos os outros cavaleiros esqueletos se libertam. Nesse momento eles correm em direção a Vivi e King para atacar. Vivi diz a Kim para ir salvar Jian enquanto ela distrai esses monstros. King fica simplesmente paralisada. De repente uma flecha de gelo vem e atinge o cavaleiro comandante esqueleto. King vê o protagonista e pergunta se ele está bem. Jian fica feliz que seu feitiço de leveza ainda não tinha terminado. Caso contrário não teria sido apenas uma pequena lesão. Jian não esperava que o cavaleiro comandante teria métodos de ataque de longo alcance. Vivi ao vê-lo ferido vem imediatamente curá-lo usando seu feitiço. A garota, que era uma santa, começa a orar pedindo que o brilho da luz santa abençoe seus aliados. Com seu poder uma enorme luz santa apareceu no céu diante de seu feitiço.